Olá, sexto ano, good morning! Como estamos nessa quinta-feira? Espero que bem. Nós estamos aqui então para dar continuidade às nossas aulas online nessa quinta-feira maravilhosa. Hoje, seguindo as nossas aulas presenciais, vocês teriam uma aula de informática, uma aula de educação física, uma aula de artes e 2 aulas de matemática. É por isso que as aulas seguirão essa sequência, ok? A primeira aula de vocês, então, de informática com o Mr. Gleidson. A segunda aula de educação física com o Mr. Igor. A terceira aula de artes com a Miss Patrícia. E a última aula de matemática com a Miss Josane. Eu espero que vocês tenham todos uma boa aula, uma ótima quinta-feira. Fiquem com Deus e até amanhã. Olá, queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Mais uma videoaula, mais uma aula de informática para vocês. Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos em casa, todos aí se cuidando, tomando os cuidados necessários que nós temos que cuidar durante esse dia e reforçando que estamos na torcida para tudo isso passar logo e a gente poder voltar a ter o nosso contato diário de antes. E pessoal, continuando nossa aula que nós começamos na semana passada sobre segurança na internet. Semana passada nós vimos até a dica de não publicar sua localização sempre, o tempo todo. E hoje vamos continuar aqui e finalizar esse tema aí de segurança, com essas dicas aí que eu separei para vocês. Agora que com certeza nesse período eu acho que vocês estão mexendo um pouco mais do que o normal na internet. Então vamos para a próxima dica. Pessoal, essa dica aqui ela é muito importante, assim como todas as outras as dicas, que é não acredite em tudo que se vê na internet. Nem tudo que está na internet é verdade, né? Porque algo está na internet que obrigatoriamente aquilo exista, aquilo seja de fato real. E tem que se tomar muito cuidado, desde aí as fake news, notícias falsas, a montagens, a fotos. Às vezes vocês recebem uma foto, por exemplo, essa foto aí desse unicórnio foi descoberto, o primeiro unicórnio no país, e você já fica eufórico porque postou na internet, então significa que existe unicórnio. Nem sempre algo que está na internet é verdade. Primeiro que existem aí vários programas de montagens de foto, a gente tem aí Photoshop e diversos outros programas, e o mesmo vale para notícias. Existem muitas notícias falsas na internet. Não é porque você leu algo específico que aquilo é uma verdade. Sempre olhe a fonte daquela notícia, se aquele site é confiável, se é uma fonte de notícia confiável. Não é porque também é um vídeo que necessariamente é verdade. Dá para ser feito montagens também em vídeos. Então sempre fique de olho, sempre desconfie em tudo que está na internet, porque nem tudo é real. Por exemplo, essas 3 imagens aí, acredito que todas são montagens. Então fiquem sempre de olho, sempre pé atrás no que vocês estão vendo e lendo. E olhem a fonte, olhe quem publicou, se aquela fonte é confiável, se aquela imagem realmente não tem nenhum erro de edição, se aquele tem sempre vejam de maneira desconfiada, sempre com o pé atrás, tá bom? Nem tudo que está na internet é verdade. Vamos lá para a próxima dica. Nem todo mundo é quem diz ser na internet. Na internet também tem os fakes. Os fakes são perfis falsos, pessoas que fazem perfis se passando por outras pessoas. Isso também é comum. Às vezes você conhece uma pessoa, vê algum perfil na internet, às vezes em algum jogo, às vezes perfis de pessoas famosas, uma pessoa famosa começa a te seguir em alguma rede social e você já acha que aquela pessoa é aquela pessoa. Então existem os fakes, que são esses perfis falsos. Então a internet não tem muito esse controle de qualquer pessoa pode entrar lá e fazer um perfil de um artista, fazer um perfil de uma outra pessoa. Então é sempre bom também ficar atento às pessoas que se conversam na internet.
com quem você está conversando. Às vezes um perfil de um artista começa a te seguir e você já fica eufórico ali porque aquela celebridade está te seguindo. Às vezes no jogo apareceu o perfil de uma pessoa famosa, mas sempre fica com o pé atrás, porque existem os fakes na internet. Então essa é mais uma dica de segurança. Nem todo mundo é quem diz ser na internet. Próxima. Cuidado com os links da internet. Não clique em qualquer coisa. Use sempre antivírus, AVG, Avast, etc. Pessoal, no computador, principalmente no computador, celular existe alguns antivírus. É sempre importante ter algum antivírus instalado. Tem o AVG e o Avast, que são antivírus bons e são antivírus gratuitos. Você não paga para usá-los. Eles têm uma parte paga, mas a parte gratuita faz o básico. Então é importante vocês terem antivírus no computador para evitar invasões. Como que funciona o vírus? A pessoa, quando ela cria o vírus de computador, seja para hackear as informações do computador, para ter acesso à sua máquina, ela precisa de uma permissão. Como que é feita essa permissão? Através de links disfarçados, de notícias falsas, de e-mails falsos. E aí a pessoa clica naquele link, aquele link automaticamente dá a permissão para o vírus ser instalado no computador, e aí o vírus faz aí o que ele foi programado para ser feito. Então, às vezes você entra em um site e começa a abrir várias janelinhas ao redor do site, seja no celular, seja no computador. São os spams. Esses spams podem ter internet, ter vírus. Às vezes você recebe uma notícia, clique aqui para ganhar R$1.000, clique aqui para ganhar R$10.000. Essas notícias assim, bem exageradas, é a forma que eles tentam arrumar, de chamar a atenção e fazer com que você clique naquele link para dar permissão de se acessar daquele vírus. Então, tome cuidado com esses spams, com essas propagandas absurdas que aparecem. Às vezes aparece no cantinho do site, você ganhou o sorteio tal, clique aqui e é alguma coisa bem colorida, bem chamativa, alguma coisa piscando. Então não cliquem em tudo que vocês veem, principalmente na hora de instalar alguma coisa, seja no computador ou no celular. Às vezes você vê lá um joguinho, quer instalar aquele jogo e você nunca ouviu falar naquele jogo, mas acha interessante, você vai lá e clica para baixar. Tomem cuidado. Se vocês forem baixar algo no computador, sempre mostre, chame o pai, chame a mãe, chame um adulto e mostre que você está baixando para saber se aquele programa é confiável. No celular a mesma coisa. Não saiam baixando qualquer coisa, porque para um vírus entrar no computador ele precisa de uma permissão. Essa permissão é quando você clica em um link que vai fazer com que esse vírus seja instalado. Então tome muito cuidado aonde vocês clicam e com o que vocês baixam. Às vezes esses jogos aí novos, esses programas novos, eles são formas de instalar vírus no seu computador e também no celular. Existem vírus no computador e vírus no celular. E sempre passe o antivírus, tem a opção de escanear, tente fazer o escaneamento periodicamente do computador para ver se tem algum vírus. E em alguns casos, quando acontece vírus no computador, a única forma de resolver é formatando mesmo. Tanto no computador quanto no celular. Você tem que formatar, apagar todas as informações ali e reinstalar o sistema operacional. Então tome muito cuidado nos links que vocês clicam. Agora com a onda do coronavírus, tem o tempo todo muita notícia. E aí vem sempre com perna de link. Clique nesse link para abrir uma informação sobre o coronavírus, para ver tal coisa, a cura do coronavírus, clique aqui e veja. Então tomem bastante cuidado com esses links e com todas essas informações sensacionalistas que levam vocês a baixar algo. É por esse meio que os vírus se instalam nos computadores e nos celulares. Então, cuidado com os links da internet. Próximo. Jogos online. Cuidado com quem conversa, o que fala e com compras usando cartão de crédito. Vamos lá. Jogos online. A maioria de vocês, acredito que conheça algum tipo de jogo online. E o jogo online, ele é uma plataforma aberta. Você vai instalar com diversas outras pessoas do país e até pessoas do mundo inteiro. Então, primeiro, tomar cuidado com quem você conversa no jogo online.
Como a gente falou no primeiro vídeo, e é algo que eu sempre destaco com vocês, a internet ela é bem como a vida real. Tem ali milhões de coisas boas, pessoas boas, mas tem também as pessoas ruins, tem a parte perigosa. É importante você entrar com segurança e sempre com o pé atrás. Então, cuidado com quem vocês conversam em jogos online, porque assim como naquela dica passada, a gente nunca sabe com quem realmente está conversando. O que se fala em jogos online, não passe informações pessoais enquanto você está jogando. Se a pessoa começar a perguntar demais da sua vida, avise isso aos seus pais. Se está perguntando onde você mora, o que você faz, fique sempre atento a isso. E principalmente, cuidado com as compras que são feitas dentro dos jogos. Às vezes você quer comprar ali uma roupinha diferente, um acessório novo para o jogo, e precisa fazer uma compra com cartão de crédito, que é a principal forma de fazer compras online. Então não coloque dados de cartão de crédito assim fácil, sem saber se aquele site é confiável, se aquele jogo é confiável. E não passem os dados do seu cartão. Às vezes você está lá conversando com uma pessoa, a pessoa fala que ela é administradora do jogo, faz parte da equipe do jogo e ela vai te oferecer um item novo. Você só precisa passar algumas informações do cartão de crédito. Não passem isso. Desconfiou de algo ou de alguém, contate sempre a família, um adulto. Mas tome cuidado principalmente com as compras por cartão de crédito. Outra coisa, geralmente quando é feita uma compra em algum site ou aplicativo, aquele cartão fica salvo. Então tome cuidado também se aquele cartão não ficou salvo para fazer uma compra futura acidentalmente. Às vezes você clica lá sem querer e faz uma compra sem ter realmente a vontade de fazer aquilo. Então é muito importante tomar alguns cuidados com os jogos, com quem vocês estão falando, o que vocês falam e com essas compras que os jogos geralmente oferecem de itens extras. Sempre prefiro a opção de boleto. Se você quer comprar alguma coisa no jogo, se tiver a opção de boleto é mais seguro, porque gera um boleto bancário, você pede para o papai, para a mamãe pagar para vocês, é melhor do que colocar o cartão de crédito diretamente, ok? E a nossa última e talvez a mais importante dica de segurança é: sempre converse abertamente com seus pais. Fiquem alerta, qualquer coisa suspeita, chame-os imediatamente e mostre. Eu sei que tem a questão que vocês querem ter um pouco mais de privacidade, às vezes, na internet, mas como a gente viu no primeiro vídeo, existem aí quadrilhas que atuam online, existem aí pessoas perigosas na internet, então tem uma relação aberta com os pais, com o adulto da casa, e sempre suspeitou de alguma coisa, suspeitou de alguém, chame-o, mostre. Eu tenho certeza que a conversa, que a prevenção é a melhor forma de evitar um problema grave aí no futuro. Então, tá suspeitando, tá com dúvida, tá preocupado com algo, converse, chame, mostre. E esse adulto pode ser o papai, pode ser a mamãe, pode ser alguém da sua casa, pode ser um professor também, alguém de confiança, algum adulto falou, ó, tô desconfiado disso, está estranho, mas sempre tem uma relação aberta, nunca fique se guardando, nunca fique fechado essas coisas. Nós temos que tomar alguns cuidados com a internet para poder usar a internet da forma mais segura possível. E tomando esses cuidados, eu tenho certeza que vocês vão ter uma experiência muito melhor, muito mais agradável e muito mais segura nesse mundo gigante aí que é a internet. E com tantas possibilidades boas, com tantas funções interessantes. Assim como essa videoaula que vocês estão tendo, esse sistema à distância, é proporcionado graças à internet. Se vocês estão conseguindo me assistir aí da casa de vocês, é porque nós temos internet e estamos em uma geração que tem um acesso bem mais fácil. Pessoal, essa será a última dica. A gente encerra esse conteúdo aqui. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram conversar, podem postar no Google Sala de Aula, podem mandar mensagem. Nesse período os professores estão sempre atentos para atender vocês. Nós estamos longe, mas estamos tentando dar o máximo de apoio possível. E o que eu queria passar para vocês de atividade, agora para a gente encerrar esse assunto?
eu queria passar uma proposta de atividade para vocês. O que vocês vão fazer? Vamos pegar uma folha, pode ser uma folha Chamex normal, na horizontal, e vão fazer um desenho, alguma ilustração, representar o que é a segurança da internet para vocês. Escrevam segurança na internet, escrevam eu uso a internet segura, coloquem que vocês usam a internet de forma segura e façam um desenho, enfeite, pinte, use a criatividade, que vocês são alunos extremamente criativos, e façam aí um cartazinho, pode ser um cartaz no Chamex mesmo, uma folha normal, bem legal, bem criativo, com a frase eu uso a internet com segurança. O que vocês vão fazer? Vocês vão tirar uma foto, pode ser vocês aí bem bonito, segurando a imagem, pode ser só do trabalho de vocês, e aí vocês podem ou postar no Google Sala de Aula, as turmas que tiverem acesso já ao Google Sala de Aula e conseguir fazer postagem, podem postar lá na disciplina de informática. Vocês podem postar nas redes sociais, aí vocês postam na rede social e marca @Colégio Athletics, que nós vamos repostar as fotos, ou vocês podem enviar no WhatsApp do colégio. De todas essas 3 formas eu vou ter acesso. Eu vou receber a foto de vocês e vou dar um okzinho lá. Façam aí, usem a criatividade, vocês estão em casa, pintem, usem cores, façam um desenho do que representa a internet segura para vocês. Pode fazer um desenho de algo que vocês gostam, algum jogo que vocês gostam, algum desenho que você está assistindo aí em casa. Mas faça algo legal, criativo, postem nas redes sociais. Não esqueçam de marcar o colégio para que eu possa ver a atividade de vocês. Se não tiver rede social, pode pedir para o papai e para a mamãe postar, ou se não, pode mandar direto no WhatsApp do colégio. Eu vou receber essa imagem e as melhores, as mais criativas eu vou postar. Use a criatividade também. Podem fazer umas fotos diferentes, alguma coisa bem interessante. Eu tenho certeza aí que vocês são ótimos alunos, têm uma criatividade imensa e vão arrasar nas fotos. E na próxima semana a gente vem aí com uma conversa nova, um conteúdo novo, um material novo para a gente estar debatendo aqui juntos, tá bom? E pessoal, é isso. Mais uma vez ressaltar que estamos morrendo de saudade de vocês, estamos torcendo para poder voltar logo, para a gente poder ter lá nossas aulas de informática, ter os nossos jogos, digitação e tudo aquilo que nós já estávamos fazendo. Contem sempre conosco, contem sempre com a família na utilização da internet. Qualquer coisa, nos procurem, que nós estamos aqui para atendê-los, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Fala galerinha, beleza? Professor Igor na área. Como vocês estão aí? Se cuidando? Todo mundo dentro de casa, praticando atividades ou não? Hoje eu vim aqui para passar para vocês um joguinho que vocês podem fazer com o papai, com a mamãe, com o irmão, colocar todo mundo para brincar, certo? É um joguinho onde vocês vão ter que fazer um tabuleirozinho, certo? Pode ser de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 até o número que vocês quiserem, tá? Eu coloquei só pra gente exemplificar aqui e pra gente poder seguir certinho e explicar as regras pra vocês, certo? O jogo vai envolver o Jokenpô, que é o pedra, papel e tesoura, certo? E cada vez que você ganhar, você vai denominar o seu nome no tabuleiro, certo? Hoje eu vou explicar aqui com vocês com a minha mãe. Vem pra cá, mãe. Pra mostrar pra vocês como que vai ser feita a brincadeira, certo? Então vamos lá, a gente vai tirar o Jokenpô. As prendas são polichinelos, certo? Então quem perder faz 10 polichinelos, ok? Vamos. Jokenpô. Aqui no caso, minha mãe colocou pedra, eu coloquei tesoura, então eu perdi. Eu vou fazer 10 polichinelos. Ok? Aí eu venho, como minha mãe ganhou, eu marco no tabuleiro que ela ganhou a primeira, certo? Então ela passou pro número 2, correto? Agora a gente vai jogar de novo. Pedra, papel, tesoura.
Eu coloquei papel e minha mãe pedra, então ela perdeu. Então minha mãe faz, ok? Assim. Certo? Então, obrigado, mãe. Você foi fera. A brincadeira é essa. Como eu ganhei, agora eu venho e marco o meu nome, certo? Até chegar ao número destinado. No nosso caso aqui, eu coloquei 10 casinhas, certo? Então, no total, vão dar 100 polichinelos. Quem ganhar, fica com a vitória aí. Beleza? Espero que vocês gostem, espero que vocês possam fazer. Chama o papai de vocês, a mamãe, coloquem pra fazer entre os dois, faz todo mundo aí, beleza, gente? Um abraço, fiquem com Deus, até mais. Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Patrícia. A aula de hoje vamos falar sobre o artista e escultor engenheiro Leonardo da Vinci. Olhando aí, vocês vão conhecer o autor, vão identificar as proporções humanas, desvendando as proporções do corpo humano. Também vocês vão pesquisar outras partes do corpo que apresentam proporção em relação a outras. E na página 35, aqui, nesta página, tem a explicação do que é simetria. Vocês vão ler, vão estar mostrando todas as simetrias aí. A radial e a simetria bilateral. Para compreender melhor essa atividade, vocês vão pegar uma foto sua mesma ou de outra pessoa, vai fazer um quadrado nela e assim você vai observar igual aqui está nesta página 33. E responder as atividades seguintes. Até mais, até a próxima. Bom dia, sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Vamos continuar o nosso assunto de radiciação. Para isso, eu vou retomar o assunto de potenciação. Por que falar tanto de potenciação? Sabe por quê? É porque radiciação, que é raiz quadrada, raiz cúbica, assim vai, ela é o inverso de potenciação. Então, eu não tenho como falar de um sem falar do outro. Preciso fazer essa base bem feita. Então, eu convido você para, mais uma vez, aula de matemática. Bora lá? A potenciação é uma simplificação da forma de expor uma multiplicação de fatores iguais. Antes de detalhar a potenciação, vamos nos lembrar da adição. Nas séries iniciais, lá no quarto ano, quinto ano, até antes do terceiro ano, nós aprendemos a somar e logo vemos que existem formas melhores de expressar uma soma. Como, por exemplo, olha essa letra A. Tem 2, mais 2, mais 2, mais 2. Percebemos que esse resultado poderia ter sido obtido mais rapidamente através do cálculo de 2 vezes 7. 2 vezes 7. Por quê? Porque multiplicação nada mais é do que somar parcelas iguais. Lembra do exemplo das Casas Bahia? Pois é, eu sempre uso como exemplo porque fica memorizado e é um exemplo bem prático, né? Quando você faz parcelas a longo prazo. É uma soma de parcelas. Ao invés de somar várias parcelas iguais, você pode simplesmente fazer a multiplicação. Vamos agora, exemplo B.
3 mais 3 mais 3 mais 3 é a mesma coisa de estar multiplicando 3 vezes 5, que é 15. E o exemplo C, 4 mais 4 mais 4 mais 4, e assim, 10 vezes é a mesma coisa que 4 vezes 10, que é 40. Assim, podemos expressar uma soma de fatores iguais através do produto desse fator pela quantidade de vezes que é repetido. Nós podemos substituir a multiplicação de termos pela potenciação. Vejamos. 3 vezes 3 é igual a 9. 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 81. Preste atenção, para fazer essa multiplicação, você vai sempre de 2 em 2. 3 vezes 3, 9. Depois o 9 vezes 3, que dá 27. E aqui, 3 vezes 3 são 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Nos 3 exemplos acima, nós estamos multiplicando apenas o número 3. Vejamos agora como ficaria a multiplicação repetindo o número 3 10 vezes. 3 vezes 3, uma sequência 10 vezes, é igual a 59.049. Sempre eu vou fazer de 2 em 2. Ó. 3 vezes 3, que vai dar 9. Esse 9 vezes 3 vai dar 27. Eu pego agora o 27 vezes 3, que dá 81. E assim por diante. Sempre a resposta do anterior eu multiplico pelo posterior para ver que resultado vai dar. Para simplificar a notação dessas multiplicações, nós podemos utilizar a potenciação. Essa forma de representação foi criada originalmente pelo matemático e filósofo René Descartes, em 1596, que ele nasceu e morreu em 1650. Na potenciação, nós representamos apenas uma vez o número que será multiplicado e acima desse número colocamos a quantidade de vezes que ele será repetido. Para os exemplos que vimos anteriormente, vejamos como ficará a representação através da potenciação. Olha lá, 3 vezes 3 vai ficar 3 na base, que é a parte de baixo, e um 2, que é a quantidade de vezes que ele aparece lá em cima, em forma de expoente. 3 vezes 3 vezes 3, na base eu vou ter 3 e no expoente eu vou ter 3 também, porque ele apareceu 3 vezes. No outro exemplo, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, a base é 3, o expoente é 4. E por fim, aquele que eu tinha 10 vezes, repetindo 3, o 3 é na base e o 10 é no expoente. Podemos generalizar a representação de uma potência da seguinte forma: sejam A e B números racionais, então A vezes enésimas vezes eu vou ter A elevado a B, B vezes. A enésima não, B vezes. Então, a quantidade é representado por B, ele é o meu expoente e o A é a minha base. Assim como acontece com as demais operações, os termos de potência recebem nomes específicos. O 3 é a base, o 2 que está lá em cima é o expoente e a resposta é a potência. Potenciação, a leitura da potência é 3 elevado a 4 ou a quarta potência, 2 elevado a 5 ou a quinta potência, 2 elevado a 6 ou a sexta potência. Preste atenção, quando for 2, é 2 ao quadrado ou a segunda potência. E quando for 3, é ao cubo ou a terceira potência. Isso porque, quando eu falo de quadrado, eu lembro de duas dimensões.
E quadrado tem todos os lados iguais, então estou multiplicando um lado pelo outro. Esses lados são iguais, então eu multiplico a base aqui e a altura 2 vezes. Ela vai ter o mesmo valor, não é isso? Então, a base é a mesma que a altura. Então, esse valor, por exemplo, se for 4, vai ser 4 vezes 4, que dá 16. Mas 4 vezes 4 é 4 elevado à segunda potência. Então, como lembra o desenho do quadrado e da área do quadrado, o que é a área? O preenchimento total. Então, nós vamos chamar, quando for expoente 2, também de quadrado. Quando falamos de cubo, vamos lembrar então de um cubo. O cubo tem o quê? 3 dimensões. Ele tem comprimento, ele tem largura e tem altura também. Nessas 3 dimensões, elas possuem o mesmo valor, por isso é chamado de cubo. Tem os 3 lados, 3 dimensões iguais. Não são 3 lados, hein? Nós estamos falando de figuras tridimensionais. Então, toda vez que eu estou multiplicando o mesmo valor, a base, 3 vezes, então vou chamar também de cubo. Por exemplo, antes eu dei o exemplo de quadrado, lado 4. Agora eu vou dar o exemplo de um cubo de comprimento 4, que coincide com a sua largura 4, que coincide com a sua altura 4 também. Então, eu vou ter 4 elevado à terceira potência, que é 4 vezes 4, que dá 16, vezes 4, que dá 64. Em geral, quando nos deparamos com uma potência, precisamos repetir o produto da base quantas vezes indicar o expoente. Mas 3 regras são facilmente vistas. Quando a base for 0, o único resultado vai ser 0, porque 0, quantas vezes for, vai ser 0. Quando o expoente for 1, o resultado é o valor da base. Porque olha só, se o expoente é 1, é quantas vezes eu estou repetindo ele. Então, só pode ser o próprio valor da base. Quantas vezes eu estou repetindo a base? Uma vez. Então, se for 10 elevado a 1, 10. 9 elevado a 1, 9. E outra coisa, quando for elevado a 0, verifique na página 5 e 6, a resposta também vai ser 1. Isso é decorrente de uma divisão sucessiva pela própria base. Eu vou dividindo, ao mesmo tempo meu expoente vai diminuindo, porque eu estou retirando uma multiplicação, até chegar no expoente de 0. Porém, quando eu divido a base por ela mesma, a resposta é 1. Aqui embaixo eu apresento para vocês a referência bibliográfica. Esse material não foi produzido por mim, estou utilizando para a referência de nossa aula, tudo bem? Acrescento ainda a parte de potenciação de base 10. O expoente indica quantos zeros terá a potência. Veja, 10 ao quadrado é igual a 100. Eu coloquei de vermelho para ficar evidente que o 2 lá do expoente indica exatamente quantos zeros eu vou colocar no valor. 10 ao cubo é a mesma coisa que 1000. Então, 3 expoente, 3 zeros lá na minha base. E o 1zinho, que é o 1 do 10, né? Da base. Agora é com você. Resolva mentalmente. 6 ao quadrado. 7 ao quadrado. 2 ao cubo. 3 ao cubo. 0 ao quadrado. 0 elevado à primeira potência. 1000 elevado à primeira potência. 7 elevado a 0. 1000 elevado a 0 e 100 ao quadrado. Vamos responder isso na nossa live, hein? Pensa aí, rapidinho. Chegamos na nossa querida radiciação. E o que é radiciação? É o inverso da potenciação. Quando a potenciação ela multiplica fatores iguais, a radiciação está me procurando saber quem é esse fator que está sendo multiplicado tantas vezes.
Vejamos. O exemplo 1, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Quando eu apresento isso em forma de radiciação, o 16 vai aparecer dentro de uma raiz e eu vou perguntar para o problema qual o número que multiplica por ele mesmo que dá 16. 4. Veja que em cima dessa raiz não tem número nenhum, porque ele é o 2. Toda vez que a raiz estiver sem número nenhum lá em cima, é o 2 que está lá, sentadinho, aguardando. Uma questão de notação que retirou. Mas se for 3, ele vai estar escrito 3. Se for 4, vai estar 4 e assim por diante. Vejamos o próximo exemplo. O próximo exemplo, 2 à sexta, nós sabemos que é 64. Então, se aparecer a raiz sexta de 64, você tem que perguntar para o problema assim, qual número que multiplica por ele mesmo 6 vezes seguidas que dá 64? Pega um papel, pega a caneta e vai testando. Porque hoje eu estou te apresentando um exemplo simples, mas amanhã vai ser uns exemplos mais complexos. Então, 2 vezes 2 são 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32 e vezes 2, 64. Então, o número que multiplica por ele mesmo 6 vezes seguidas é o 2 e me dá a resposta 64. Anotação. A anotação aqui é o seguinte. Esse cara aqui que parece que é chamado de raiz aqui radical, parece o ponto de ônibus daqui de Goiânia, ele é chamado de radical. Você bate o olho e fala, ah, é raiz? Sim, ele é o símbolo que representa a radiciação. Em cima aqui fica um númerozinho pequeno que é chamado de índice, lembrando que quando for 2 não precisa aparecer. E embaixo eu tenho radicando. E tem mais uma coisa, o resultado é chamado de raiz. Então, no exemplo anterior, 64 era o radicando, 6 era o índice, 2 era a raiz sexta de 64. Não é isso? A referência do material está aqui embaixo. Eu também tirei o material de Brasil Escola, tá? E agora nós vamos resolver aqueles exercícios da página 15. Bora lá? Olha só, o exercício 1 era simplesmente para você testar seus conhecimentos. Chegar lá e mandar a brasa. Quem não sabe tabuada vai sofrer, mas quem sabe da tabuada, ó, vai tirar isso de letra. Veja só, ele ainda foi tão bonzinho que ele apresentou aqui pra gente um exemplo. Veja só, realize os cálculos e justifique a sua resposta. Letra A, raiz de 16 é 4, pois 4 ao quadrado é 16. O item A já está resolvido. Letra B, raiz de 49 é 7. Por quê? Porque 7 ao quadrado é 49. 7 vezes 7 é 49. Agora vamos resolver a letra C daquele jeito que eu perguntei para vocês. Raiz quadrada de 81. Qual é o número que multiplica por ele mesmo que dá 81? Pensa aí. 9. Porque 9 vezes 9 é 81. Qual o número que multiplica por ele mesmo que dá 100? 10, porque 10 vezes 10 é 100. E qual o número que multiplica por ele mesmo que dá 196? Bem, se você sabe que 10 vai dar 100, então você tenta o 11, que vai dar 121. Você tenta o 12, que vai dar 144. Você tenta o 13, que vai dar 169. E chega no 14, que dá 196. Bons de fazer, não é? Por fim, nós temos aqui o exercício 2 da página 15, que mostra o exemplo do Mário. O Mário, a medida de cada lado do quadrado é o que elevado ao quadrado corresponde à sua área. Assim, para determinar a medida do lado do quadrado, basta calcular a raiz quadrada de sua área. Nesse caso, raiz de 25 é 5, ou seja, a ficha deve ter 5 centímetros de lado, de acordo com o desenho que está lá na página 15. De maneira semelhante à de Mário, determine o comprimento dos lados dos quadrados. Então, o primeiro exercício fiz com vocês na aula passada, mas eu queria deixar aqui registrado,
Porque eu tinha que pensar qual o número que multiplicado por ele mesmo dava 69. Nós fizemos o cálculo e chegamos no 13 vezes 13. Então, o lado aqui é 13. Letra B, qual o número que multiplica por ele mesmo que dá 225? Depois o 13, testa o 14, que nós vimos agora que dá 196 no exercício 1. Testa o 15 e aí você vai ter 5 vezes 5, 25, sobe 2. 5 vezes 1, 5, mais 2 dá 7. Agora multiplica a dezena, a resposta na coluna da dezena. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Passa o traço, soma unidade, baixa unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena. Então, nós temos 5, mais nada é 5. 7 mais 5, 12. Vai 1, 1 mais 1, 2. Então, 225. Da mesma forma, qual que é o número que multiplica por ele mesmo que dá 289? Este número é o 17. E por fim, a letra D. Qual o número que multiplica por ele mesmo que dá 400? Bem, para dar 4 no início, tem que ser um múltiplo de 2. 2 eu já sei que não é, porque 2 vezes 2 são 4. 12 não dá, porque 12 não começa com 2. Então, o próximo número por eliminação seria 20. E de fato, lembra da regra do tchu-tchu? 20 vezes 20, pega o 2, multiplica com 2, dá 4. E eu falava que na regra do tchu-tchu juntava os zeros na resposta, não é? Então, dá 400. Então, a lateral vai medir 20. É isso aí. A aula de hoje nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua presença e até mais.